Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, quarto domingo da Quaresma, também chamado de Domingo da Alegria, nós nos alegramos, pois a festa da Páscoa se aproxima e porque temos a certeza de que Deus sempre ilumina nossos olhos pela ressurreição de seu Filho Jesus. Fazendo esta caminhada quaresmal e vivendo esta campanha da Fraternidade 2023, somos fortalecidos pelo Cristo para a transformação em uma sociedade mais justa e mais fraterna. Então a primeira leitura está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, depois versículo 6 e 7, depois versículo 10 a 13. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, depois versículo 6 a 7 e depois versículo 10 a 13. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então essa primeira leitura mostra pra gente, que Samuel mesmo diz, o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Deus escolheu a Davi pelo coração dele, não pela aparência, Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais termos atitudes de fraternidade, de caridade, sempre termos um bom coração e sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 14. Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 14. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz. E tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Então, essa segunda leitura, na segunda carta de São Paulo, aliás, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, diz o seguinte, Levanta-te dentre os mortos e sobre Cristo resplandecerá. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais sermos luz na vida das pessoas e que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida e que a gente sempre possa levar a palavra de Deus, levar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, palavra de vida, palavra de verdade a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 9, versículo 1 a 41. João, capítulo 9, versículo 1 a 41. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto há dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isto,
cuspiu na terra e com a saliva fez iodo e untou com iodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez iodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o iodo e lhe abriu os olhos. E tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me iodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vo-lo disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, mas me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados, e nos ensinais a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu o que tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que não veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, no Evangelho, entre tantos pontos, o tema da luz e o itinerário da fé se destacam. Toda a narrativa se compreende a partir da afirmação inicial de Jesus. Eu sou a luz do mundo. A luz plena dada por Jesus, o cego de nascença, mediante um itinerário lento e hostil, alcança a fé e confessa Jesus como Senhor. Jesus viu o cego, aproximou-se dele, tocou os seus olhos e mandou lavar-se em Siloé. O cego foi e lavou-se e voltou enxergando.
né? Então, ele passou a crer em Deus, né? Passou a crer em Jesus. Então, que nós realmente possamos também anunciar a todos, né, as maravilhas que Deus faz por nós, as maravilhas que Jesus faz por nós, e que a gente possa, realmente no batismo, Jesus, luz do mundo, né, nos ilumina interiormente e nos faz novas criaturas, filhos de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.